Então, galera, com a regra neutral, analisando a pilha, que eu acabei de explicar, quem vai oxidar é o zinco e quem vai reduzir é o cobre. Aí, velho, esse assunto de eletroquímica, facinho, velho, ó. Esse negócio das pilhas aqui, pilha de Denney, ó. Pilha eletroquímica espontânea e não espontânea. Facinho, aprendi tudo, brother, ó. Eu não entendi nada, cara. Eu não sei nada, não sei nem como é que faz isso. Não sei nem o que tá dizendo. Poxa. Calma aí que eu explico assim, ó. Então, porque assim, esse assunto de eletroquímica, né, ele estuda a relação entre as reações químicas e a corrente elétrica, como o professor mostrou pra gente. A gente tem a eletroquímica espontânea e a eletroquímica não espontânea. O que a gente está estudando agora, né, a pilha de Denney, é uma eletroquímica espontânea, porque vai ser transformado energia química em energia elétrica, certo? São as pilhas. Já a não espontânea, a gente vai ter que aplicar uma corrente elétrica para que haja uma transformação que não haveria naturalmente, como por exemplo a eletrólise, certo? Essas pilhas, né, o que ocorre nelas é uma reação de oxirredução, certo? De maneira espontânea. E vai ser convertido, assim, energia química em energia elétrica. Ah, isso aí deu para entender um pouco essa parte, mas e aquilo ali do cátodo e ânodo, como é que é? Então, velho, o negócio do cátodo e ânodo é o seguinte: o ânodo vai ser sempre o polo negativo, que vai sofrer oxidação. Você tem que lembrar do polo, né? Quem perde oxida e quem recebe reduz. E quem vai te ajudar também vai ser o CRAL, né? O cátodo reduz e o ânodo oxida. Então, o ânodo vai ser o polo negativo, onde vai ocorrer a oxidação, consequentemente, a perda dos elétrons. E o cátodo vai ser o polo positivo, onde vai ocorrer a redução, que vai ser a recepção dos elétrons, certo? Então, dessa forma, a corrente elétrica, certo? Onde os elétrons vão passar de um lado para o outro, vai ser sempre do ânodo para o cátodo. Entendeu? Muito legal. Agora, no final da aula, para vocês poderem compreender melhor o conteúdo que foi passado, eu sei que foi extenso, eu sei que foi difícil, mas o meu estagiário do PIBID vai apresentar um experimento para vocês entenderem melhor o assunto de hoje. Bom dia. Aqui nós temos um multímetro digital, que é ele que vai mostrar quanto é que está saindo de corrente. E aqui nós temos dois fios de cobre, e aqui nós temos uma laranja. E essa laranja, ela tem um parafuso que é revestido com zinco e tem uma moeda que é revestida com cobre. Então, o que acontece? Por que uma laranja? Porque a laranja ela é composta por ácidos e também por ânions e também H+. Então, ela que vai gerar a energia que a gente vai capturar pelo voltímetro. Então, o primeiro passo é ligar o polo negativo. Então, vamos primeiro colocar aqui no parafuso revestido com zinco, ligando ele a quem vai receber a carga negativa, que vai ser esse daqui vermelho, e o preto que vai receber a carga positiva com cobre. Então, ligando aqui o voltímetro, nós temos como saber a frequência que está passando de corrente elétrica. Então, aqui nós temos um multímetro digital, que a função dele vai ser calcular a quantidade da voltagem que está sendo passada. E aí, se nós variarmos o tipo de voltagem que está recebendo, também tem como variar aqui. E essa pilha aqui a gente tem como entender, se baseando muito na pilha de Denney. A diferença é, claro, que aqui a pilha de Denney tem a fonte salina e tem esse tipo de solução. A solução da laranja seria ácidos e ânions de H+. Então, mas o cátodo e o ânion vai ser o mesmo, já que é o zinco e o cobre que está nas duas pilhas. O cátodo, pelo grau que a gente tem como saber que o cátodo reduz e o ânodo oxida. Então, o ânodo vai ser o zinco, que ele vai perder elétrons, já que o cobre tem a facilidade a mais de pegar esses elétrons. E esse cobre que vai ser o cátodo, ele vai reduzir e vai receber elétrons provindos do zinco. E para vocês visualizarem melhor, é interessante vocês verem que o zinco e o cobre têm um fluxo de elétrons. E no meio seria o voltímetro, seria justamente o que ele está usando para medir a voltagem. Bom dia, você conseguiu entender o assunto depois de eu ter explicado, depois do experimento? Sim, deu para entender bastante, velho. Bacana o experimento, muito obrigado.
Valeu. Porque a função do experimento é essa, você através não só da teórica, mas também da prática, você entender mais o assunto. Então, trazendo experimentos para o aluno, tem como ele ter mais noção do que ele está aprendendo. Não é só teórica, entendeu? Sim. Tá, Aí se ligou, né? Bom, o que o nosso grupo tentou trazer hoje, na aula de hoje, foi um pouquinho sobre a eletroquímica, que é a parte da química que mistura um pouco de eletricidade e química. Para a gente entender os principais conceitos do que a gente foi visto hoje, a gente tem que saber que a eletroquímica é dividida em dois grandes campos, como o Leonardo falou. A das reações espontâneas, que são as pilhas, né, no caso, que a gente tentou fazer, e a eletrólise, que é reações não espontâneas. As reações espontâneas seria a energia química, a energia de reação, né, que resultará em corrente elétrica, e a não espontânea, o contrário, a gente aplica uma corrente elétrica para resultar em energia química. As reações que oxida liberam elétrons ou perde elétrons, e as que reduz recebem elétrons. É daí que os meninos estavam trazendo a ideia do porre, né? Perdeu elétrons, oxidou, recebeu elétrons, reduziu. Aqui é a nossa laranja. A nossa laranja, como vocês estão vendo, foi uma tentativa de desenho. A gente tem aqui dois eletrodos fixados nelas, que seria um seria o zinco e o outro cobre. Para vocês entenderem melhor, o cobre seria a moeda de 5 centavos e o zinco seria o prego. Para a gente entender o que acontece nessa reação, uma tabelinha como esta irá ajudar muito, essa é a tabela de potenciais de redução. Aqui a gente sabe quais são as substâncias que têm maior facilidade para reduzir. No nosso caso, tanto o cobre como o zinco, que a gente está trabalhando. O cobre ele tem o maior potencial, então ele que vai reduzir nessa equação. Então o zinco logo irá oxidar. Então a gente já sabe qual é o fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons é do zinco, que está oxidando, para o cobre. Fluxo de elétrons. O fluxo de elétrons. E se a gente já sabe essa regra, a gente logo já vai saber quem são os polos. A gente sabe quem são os polos através da regrinha do Kraul, que os meninos também falaram. A regrinha do Kraul significa que o cátodo reduz e o ânodo oxida. Quem está oxidando é o ânodo, é o zinco. E quem está oxidando e quem está reduzindo é o cátodo. Tá. Agora analisando, finge que isso aqui é a nossa laranja ainda. E aqui é o nosso eletrodo zinco, que seria o prego. O que está acontecendo separadamente? Vamos analisar separadamente. A gente sabe que a laranja, por que a gente estava usando a laranja? Porque a laranja é uma fruta ácida. Então a gente sabe que ela é rica em H+. Sendo uma substância ácida que tem íons que conduzem melhor a corrente elétrica. O que acontecerá com o zinco? Se ele está oxidando, ele está liberando elétrons. Então a tendência dele é de sofrer corrosão. O processo demonstrado aqui na figura laranja. Como num copo transparente, a gente vê que parte do zinco será deixada para o meio. E o contrário do zinco, o nosso outro eletrodo, o cobre, irá sofrer o processo contrário. Dentro da laranja ainda, o caldo ácido aqui, a gente vai assistir o processo de deposição, que seria o eletrodo cobre ganhar massa. Voltando para a nossa tabelinha.
Se a gente sabe que isso aqui é o potencial de redução, e tanto quanto o zinco e o cobre está na nossa reação, a gente observou que o zinco está oxidando. Logo, a gente vai ter que inverter essa equação. Invertendo essa equação, a gente vai inverter o valor daqui, que será se tornar, ao invés de potencial de redução, potencial de oxidação. O cobre, a gente viu que está reduzindo, permanece assim. Continuando a nossa análise, só que em equação, como seria a gente colocar nosso experimento em uma equação? O zinco, que estará... Essa é a equação do nosso zinco. Aqui é a equação do cobre. A gente viu que o cobre vai estar reduzindo, permanece a equação. O zinco oxidando, a gente inverte a equação e somando as duas, anulando os elétrons, a gente achará a equação global. A equação global da reação. Esse aqui é o potencial elétrico, em tese, porque a nossa laranja, claro, não vai conseguir atingir esse tanto de voltagem. Tanto que a gente usou um aparelho que capta o tanto de voltagem que estava tendo na reação. Ela não seria necessária, não seria suficiente para ligar uma calculadora, por exemplo, porém deu para a gente analisar. Boa noite, né? Você conseguiu entender. Licença, estudante. Qual é a sua nome?